Assim como qualquer coisa na vida, os sistemas de armazenamento que eu apresentei nos vídeos anteriores também têm suas vantagens e desvantagens que eu vou listar agora para você. Vamos começar com as vantagens do DW, do Data Warehouse. Dados estruturados e limpos, que facilita a análise e geração de relatórios. Performance de consultas e relatórios é geralmente melhor, devido à otimização dos dados. Governança de dados mais robusta, garantindo a qualidade e confiabilidade dos dados. Maior capacidade de suportar demandas de negócios e análise avançada. O DW está massivamente presente no mercado, ok? Médias e grandes empresas muito provavelmente têm algum tipo de DW para realizar análises, ajudar os tomadores de decisão, analisar indicadores de performance e assim por diante. Então, se a empresa precisa de um sistema que permita rapidamente extrair relatórios, extrair informação, olhar para o passado, analisar indicadores, é bem provável que o DW seja uma ótima opção, mas ele também tem as suas desvantagens. Pode ser caro e complexo de implementar e manter, exige um processo de limpeza e modelagem de dados rigoroso antes da carga de dados, isso faz parte da concepção da arquitetura do DW, restringe a capacidade de armazenar grandes volumes de dados não estruturados e pode ser limitado em lidar com dados em tempo real ou com fontes dinâmicas e não estruturadas. O DW nasceu em uma época em que não existia Big Data. Então, não dá para esperar do DW que ele tenha recursos de algo que surgiu depois do DW, né? Surgiu depois. Então, Big Data é um fenômeno de mais ou menos uma década atrás. O DW está no mercado há pelo menos aí uns 20, 30 anos, a concepção do DW. Então, ele não permite você trabalhar com dados de fontes dinâmicas, dados em tempo real. É claro que tem tecnologias que tentam mitigar esses pequenos problemas, mas a concepção do DW não é para isso. Se você tem essas necessidades, então você pode olhar para outros sistemas de armazenamento. Por falar nisso, vejamos então as vantagens do Data Lake. Capaz de armazenar grandes volumes de dados não estruturados e semi-estruturados, flexível para lidar com diferentes formatos de dados e fontes, escalável para lidar com grandes volumes de dados e permite análise avançada e aplicações de Big Data, Machine Learning e IA. O Data Lake nasceu na era do Big Data. Então ele nasceu já pensando, opa, eu vou precisar analisar grandes volumes de dados. Vou usar isso em Machine Learning. Vou treinar modelos de IA. Então a concepção do Data Lake é diferente, ele também traz suas próprias vantagens, principalmente se o volume de dados é grande e os dados estão em formato semi ou não estruturado. Mas também tem desvantagens. Governança de dados menos robusta, comparada a um Data Warehouse, o que pode levar a problemas de qualidade e confiabilidade dos dados. Performance de consultas e relatórios pode ser menor devido à falta de otimização dos dados. Pode ser caro e complexo de implementar e manter. Depende de ferramentas adicionais para limpeza e modelagem de dados antes da análise. Você carregou os dados no formato bruto, não foi isso? Não foi o que eu ensinei aí com relação ao Data Lake? Pois bem, mas quando for fazer a análise, eu vou ter que limpar, vou ter que processar, vou ter que organizar, vou precisar de alguma ferramenta para isso. Quando você trabalha com DW, você já tem uma ferramenta de análise à sua disposição. Que ferramenta é essa? Imagine o DW, Data Warehouse. Você implementou usando o SGBD, Sistema de Gerenciador de Banco de Dados. Já tem uma ferramenta para você fazer análise no DW. Qual é? Linguagem SQL. Está lá, está pronta, faz parte do SGBD. Então, implementou o DW, carregou os dados, já pode começar a analisar com SQL, no mínimo, pelo menos. Com o Data Lake é diferente. Ele não traz uma ferramenta como linguagem SQL, por exemplo. Você vai precisar de uma ferramenta adicional para análise. Algumas plataformas em nuvem tentam fazer essa concatenação, trazem uma ferramenta adicional e aí chamam tudo de Data Lake. Mas é o Data Lake mais uma ferramenta para fazer análise no ambiente em nuvem. Mas, de qualquer forma, você vai precisar de ferramentas complementares. Com relação ao Data Lake House, é mais ou menos você unir vantagens e desvantagens do DW e do Data Lake. Vamos começar com as vantagens. Combina as vantagens de DWs e Data Lakes, fornecendo a capacidade de armazenar grandes volumes de dados não estruturados e semi-estruturados,
além de garantir uma boa governança e performance em consultas e relatórios. Flexibilidade para lidar com diferentes formatos de dados e fontes, escalável para lidar com grandes volumes de dados e permite análise avançada e aplicações de Big Data, Machine Learning e IA. Basicamente, um resumo das vantagens de Data Warehouses e Data Lakes. Para as desvantagens, quase a mesma coisa. Pode ser caro e complexo de implementar e manter, devido à necessidade de conhecimento especializado e uma equipe multidisciplinar. Depende de ferramentas adicionais para limpeza e modelagem de dados antes da análise. Ainda é um conceito recente no mercado e necessita de evolução e maturidade. À medida que o mercado usa uma ferramenta, uma plataforma, um sistema de armazenamento, isso faz com que aquele ambiente amadureça, porque problemas são detectados, dificuldades são encontradas, as pessoas começam a buscar soluções para os problemas. Como o Data Lakehouse é um conceito bem mais recente, então esperamos ainda um pouco de amadurecimento, de evolução ao longo dos próximos anos, mas provavelmente é hoje uma das principais tendências em engenharia de dados. Muito obrigado e até a próxima aula.